Olá, amigos do Tempo com Deus, bom dia, boa tarde, enfim. Depois de alguma temporada aí fora, estive uns dias de férias, estou voltando e é uma satisfação estar com vocês para hoje falarmos um pouquinho sobre desconstrução. Se você não é inscrito no canal, você pode fazer isso também, é muito bem-vindo para acompanhar inclusive outras programações aí. Eu sei que essa realidade da desconstrução, talvez você nem a percebeu e a gente atribui talvez a esse fato que eu vou tentar falar um pouquinho hoje, sobre alguma coisa que a gente pensa assim ou acha assim que isso é coisa da vida, é coisa do nosso tempo. A gente escuta as pessoas dizendo assim, mas no meu tempo. Muitas vezes os mais velhos até usam essa expressão e tal. Eu sei que essa expressão, no meu tempo, ela poderia significar saudosismo de alguém que gostaria, se pudesse, voltar no tempo e viver os tempos de antigamente e agora. Ela pode significar também um pouco de ilusão, porque poderia ter aquela ideia de que lá era melhor e hoje não é assim. A gente sabe que isso não é verdade, né? Cada tempo tem as suas coisas boas e as suas coisas não tão boas assim. É verdade que as coisas mudam, sim. E nunca será como foi em algum tempo atrás. Agora, se você quer tirar a dúvida de que a gente vive uma realidade chamada desconstrução, eu desafio você a falar com uma pessoa mais velha, talvez o teu vovô, a tua vovó, o opa ou a oma, ou com alguma pessoa que você tenha uma confiança, uma pessoa de mente aberta, e que viveu em outros tempos e que pode olhar para os tempos atuais e fazer uma avaliação, uma comparação. E aí a gente vai descobrir algumas coisas, por exemplo, assim, os valores que norteavam a vida há algum tempo atrás, não apenas falando em termos de igreja, mas de forma geral, esses valores, muitos deles, eles saíram de cena, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo. Há não muitos anos atrás, alguém inventou no Brasil, retirar símbolos religiosos de lugares públicos, escolas e, enfim, locais públicos, fórum e por aí afora. Então lá tinha um crucifixo e tal. Isso foi tirado porque algum especialista, alguém que dizia que entende e tal, que isso poderia sim ser alguma coisa que induzia as pessoas a ser aquilo que elas não tinham a liberdade de escolher e por aí afora. Só que o que a gente sabe é que não apenas aquele símbolo, mas aquele conceito, aqueles fundamentos cristãos, eles, por assim dizer, davam o ritmo para a vida. E o que nós temos vivido de uns anos para cá é que aquilo foi simplesmente jogado fora. É como que se aquilo fosse algo ultrapassado que não servisse mais para o nosso tempo. Mas foi exatamente aquilo que nos deixou de herança um mundo com, claro, seus defeitos também, mas com as qualidades e condições que nós herdamos. Falando em herdar, falando em tempos de agora, eu penso que a gente, não sei se viveu um outro tempo assim com tanta perplexidade. Pensa comigo, hoje nós vivemos a realidade de adolescentes se suicidando. Isso não existia em outros tempos. Em algum lugar foi desconstruída alguma coisa na sociedade de uma tal forma que um adolescente perdeu o sentido de vida. Nós vivemos uma fase, não é de agora, é de mais dias já, mas onde o aborto é legalizado, onde matar alguém, e aí vale aquela regra, né? Meu corpo, minhas regras, pelo menos dizem que vale. Então, algumas coisas começam a vir e as pessoas acabam se comportando como se tudo isso fosse normal. Os casamentos hoje, eles são assim, de papel, porque eles duram até a primeira crise. A pornografia, é interessante isso, a pornografia não é chamada mais de pornografia, é material de conteúdo adulto, como se a mudança de nome tirasse a coisa ruim que tem por detrás daquilo. Enfim, talvez você ache que eu sou quadrado, grisalho já estou mesmo,
Mas não é. Nós vivemos uma desconstrução. E sabe aonde começou isso, meu amigo? Aonde começa isso? Quando o ser humano perde Deus de referência. Essa é a verdade. Porque enquanto nós temos em Deus a nossa referência, nós sabemos em quem e para quem nós temos de prestar contas. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando o ser humano perde a Deus como alguém para temer, não ter medo, mas temer, considerar como referência, então a vida fica uma confusão. A realidade da desconstrução, ela tem vez e tem efetividade ali onde Deus está distante do nosso horizonte. Pensa nisso. Na semana que vem a gente volta a conversar um pouquinho nessa direção aí. Aliás, em 2 semanas. Valeu? Um grande abraço.